O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Jornalista e escritor com humor e prosa, dono de uma irreverência única, Chico Sá começou a carreira no impresso e passou por grandes redações como a Folha de São Paulo e o Estadão. Depois foi parar na TV e escreveu alguns livros. O Papo no Café de hoje é com Chico Sá. Seja bem-vindo. Chico, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma honra ter você aqui no nosso programa. E eu sempre começo oferecendo para o entrevistado um cafezinho. Por favor, estava aqui, não vi essa hora. Né? Vai ser um prazer tomar esse café contigo. Vai ser ótimo, né? Enquanto eu te sirvo um cafezinho, você me conta sobre a sua infância? Solto tudo, segredos. Vamos lá, você já pensava em trabalhar como jornalista, em ser cronista quando criança? Sua infância no sertão? Quando eu dei a sorte de ter um professor chamado Geraldo Bilé, que hoje mora no Mato Grosso, que me apresentou assim os livros. Que ele viu que eu tinha um certo gosto ali, desde os primeiros anos, por ler, pelos textos, pela linguagem, e começou a me alimentar ali de literatura. Crônicas, contos, mais textos curtos na época. E foi aí que eu entrei nessa loucura, assim, quase a obsessão de... Eu queria ser escritor, eu não fazia ideia do que era jornalismo, né? Aí eu vou de lá do Cariri para o Recife, ali com 14, 15 anos e tal, e já num centro maior e tal, fui percebendo que não existia ser escritor no Brasil. Na época, só o Jorge Amado conseguia viver de direitos autorais. Aí entrei passei a fazer parte daquele clube de muitos no Brasil que, para ganhar a vida, vão para uma redação e ali no paralelo vai tentando construir sua obra, seus livros. Né? Essa foi uma trajetória muito comum no Brasil. E foi o que foi. Aí acabei, claro, inicialmente eu não pensava, mas acabei me apaixonando de verdade pelo jornalismo também. E tento conciliar, é o que eu tentei fazer ao longo de todo o tempo, conciliar esses dois mundos, literatura e jornalismo, que são duas paixões, dois xodóis sem fim. E você é um jornalista que transita por muitas áreas, né? Vai no esporte, vai na política, sim. Vai na literatura. Por que você gosta de trabalhar tantas áreas? O Guimarães Rosa dizia que... Quer dizer, ele recolheu uma frase lá de um sertanejo de Minas que dizia: sapo não pula por boniteza, pula por necessidade. Eu fui fazendo esse monte de coisa porque, você sabe, as condições de trabalho profissionais do jornalismo tem fases muito ruins. Sim. E você, sei lá, de repente está na editoria de política e aparece uma vaga na editoria de cidades ou de cultura e você vai entrando, vai. A gente é muito... a gente é esse especialista em tudo, né? Que faz. Generalista. Generalista. Um pouquinho de tudo, né? Somos perguntadores, né? O repórter é um perguntador sobre qualquer assunto, ele saiba ou não. Então, quanto a essa variação de assuntos, foi muito isso. Mas a origem de tudo foi futebol. Eu era repórter de futebol. Comecei, o primeiro emprego como repórter de redação foi o futebol. Depois é que eu fui... passei por tudo, né? Passei jornalismo investigativo, na Folha, passei por caderno de cultura, fui... De cabo a rabo. Mas então essa confusão toda foi por conta de muito desemprego ao longo. Ficava desempregado, não, agora eu vou falar sobre isso e tal, aí acabava indo. Você teve grandes marcas aí na carreira, a gente falando um pouquinho de jornalismo investigativo e até de política na época do Collor, né? Sim. Como foi fazer essa cobertura? É uma das marcas da sua carreira. Foi muito forte, assim, assim, eu acabei dando vários furos de reportagem, umas coisas importantes lá para o caso, por Collor Gate, mas eu juro
por Deus que nada foi uma grande investigação, isso é que é louco. Chegou. As partes de grande investigação não renderam aquelas matérias todas que ganha prêmio, etc. Eu fui muito beneficiado ao longo do tempo por estar no lugar certo, assim. Claro que isso é um tino de repórter, isso também faz parte do nosso trabalho. Tentar saber para onde vai investir em determinado momento. Então, nessas horas, por exemplo, quando o PC Farias desaparece do Brasil, todo mundo apostou em ir para fora do Brasil ou nas pistas da Polícia Federal. Eu não, eu fui para Maceió e num bar, tomando uma cerveja. Aliás, não era nem, era um bar de um ambiente nada familiar. Era que isso é um lado que a gente vai conversar daqui a pouco. Era um tremendo bordel genial. E lá uma das moças acaba, porque tinha trabalhado com alguém da equipe dele, acaba me relatando a principal história, que era o paradeiro dele. Claro que ela me deu a pista, eu fui atrás e acabei encontrando. Eu fui muito beneficiado por esses acasos, sabe? Por isso que eu falo para a molecada, novos jornalistas, que não é só dentro da redação, nas repartições, com as autoridades, que você vai pegar as grandes notícias. Tem que frequentar também esses ambientes da boemia, esses ambientes noturnos, nem sempre recomendáveis. Tem que estar atento a tudo, né? Sim, o jornalista é aquele que sim. fica aberto para várias áreas, né? E como cronista nem se fala, assim. Mais ainda, né? É na noite, é com os garçons, é com as histórias da noite, é com os abandonados do amor. É nesse universo que você colhe, né, as grandes histórias para relatar depois para os leitores. Eu estava ouvindo você, antes da gente começar aqui a entrevista, falando um pouquinho sobre crônica, tal, que é um gênero tipicamente brasileiro. Sim, sim. E é um gênero muito do dia a dia. Então tem que estar ligado como que é fazer crônica. E sempre foi considerado um gênero menor, né, diante de quem escreve romance, escreve contos, sempre foi olhado ali como o primo pobre da literatura brasileira. No entanto, é o gênero mais lido, um gênero muito popular. Eu escrevo uma crônica, ele é lido ela é lida pelo meu porteiro e pelo cara da USP. Então isso porque é sempre aquele clima de como se você tivesse puxado uma cadeira ou é um cafezinho. Crônica é um café. É um café com alguém, né? É aquele relato em tom muito informal, sem aquela pretensão da grande literatura. É essa literatura mais da rua, do bar, né? E não a literatura ligada aos grandes temas. Então, isso nessa nossa miudez, a gente acaba dando conta de uma vida, né? Bacana. E como que você transitou do jornal, do texto jornalístico para a crônica? Quando que você se descobriu cronista? Eu sempre fiz, desde o começo, mesmo nesse primeiro emprego como repórter de futebol, no paralelo, eu sempre procurava oferecer alguma crônica, mesmo. Sempre olhavam, sei lá, queria me mandar colocar 10 pautas por dia e nada de aceitar minhas crônicas, né? Eu enchi tanto o saco que aos poucos eu fui publicando, e um trabalho que eu não recebia por isso, mas eu, sei lá, no Jornal do Domingo, aí publicava uma crônica ali. Aquilo era melhor do que o salário, porque era meu grande prazer, era juntar esse lado do repórter e um pouco de literatura. Mas o jornalismo foi tomando conta de um jeito, principalmente nessas grandes jornadas de jornalismo investigativo e você sabe como essas grandes coberturas, você fica totalmente tomado, você não tem tempo para nada. E teve um momento assim ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que eu disse, poxa, eu não vou conseguir retomar mais meu lado cronista, porque o jornalismo está tomando conta de tudo. Aí eu tomei uma providência que foi... Continuei repórter, mas passei a trabalhar em casa, fiz esse trato. E foi quando eu comecei a virar, assim, a consolidar mesmo a minha história como cronista. Porque o jornalismo, se você brincar, ele te suga e te leva para outro canto, não tem mais jeito, não tem mais volta. E foi daí que saiu o primeiro livro? Foi, daí que eu organizei já coisas escritas, já eu comecei a recuperar coisas que eu nunca tinha publicado em livro. E comecei a organizar minha vida nos livros. Deixei de ser só o cara do jornal, né, que
que o jornal vira quase seu sobrenome, né? Chama Chico da Folha, Chico do Estadão, Chico do não sei de onde. Chico do El País. Chico do El País, Chico eu puxei meu Chico para mim mesmo um pouquinho. Com X, né? Com Diga-se de X. passagem. Isso. E comecei a conseguir organizar os livros e tal, escrever mais, escrever só para os livros mesmo, crônicas, textos inéditos. Então, foi a partir disso que eu consegui organizar esse mundo, senão eu ia passar sem isso. Que aí acho que ia significar não ia morrer feliz. Você aceita mais um cafezinho? Ah, por favor, está muito bom. E me conta do livro Big Jato. O Big Jato é um romance autobiográfico, mas uma autobiografia muito delirante, assim, até porque são memórias que eu fui retomar 30 anos depois. Então isso já tem uma adulteração do tempo, né? Você já conta de outra forma. E é muito centrado na infância. Acabou sendo adaptado também para o cinema. Saiu esse ano. Né, saiu esse ano. Pelo diretor pernambucano Cláudio Assis. Como foi, Vena? Mas acho que ali está toda a explicação até do que eu faço hoje. Acho que a infância é muito definidora das coisas. É verdade. Acho que o tipo de infância que eu tive me leva muito assim para o lado da literatura, para a escrita, para uma certa poesia, porque era num universo de muita, não poesia escrita, poesia oral, universo dos repentistas, aqueles improvisadores do Nordeste, universo que eu acho que aí tem muito da minha crônica, do jeito que eu me comporto na televisão, a forma que eu falo, o humor, vem toda desse momento aí de infância, que eu tomo contato com esse universo dos repentistas, que tem muito humor naqueles improvisos deles e tal. Então o Big Jato, acho que ele me explica para o mundo assim, um pouco. O Papo no Café vai a um rápido intervalo e na volta continuamos a conversar com o escritor Chico Sá. Bom, vamos falar de um tema muito recorrente na sua obra. Vamos falar de amor, Chico? Por favor, que eu não vi a hora. Ah, que bacana. Quando que o amor chegou e você começou a colocar isso nas crônicas? Como que foi? Eu tive uma experiência no Nordeste em rádio, que era meio... Eu morava na época em Juazeiro do Norte, e eu tinha um vizinho que tinha um programa de rádio chamado Temas de Amor. Gevan Siqueira é o nome dele. Aqueles boêmios do interior e tal, aquela voz de veludo do rádio, sabe? Sim. O programa começava ali 10 horas da noite e era um programa um pouco de aconselhamento e textos amorosos ligados a canções. Normalmente uns Nelson Gonçalves, Roberto Carlos, mais das antigas. E as cartinhas, fazer tradução de música. Exatamente, e jogava e colava a resposta da carta numa música que embalava ali, tentando confortar os corações... Os corações abandonados ou destroçados pelo amor, né? E esse vizinho, ele sabia que ele já tinha visto alguns poemas meus, alguns textos, assim, e ele me chamou para ajudá-lo a responder essas cartas. Só que, imagina, o que eu sabia de amor? O que eu sabia de... Eu nunca tinha sequer apertado a mão de uma mulher, ou beijado uma mulher. Aquele adolescente ainda... mal tinha se iniciado, aquela iniciação de interior nos anos, ali, final dos anos 70, que era um tio ou o pai levava para um bordel, que era o clássico da época, era outro tipo de comportamento. Então, eu era completamente, desconhecia totalmente esse assunto. Eu tinha a noção poética, a noção por conta de ser um leitor. Mas cheguei lá, comecei a improvisar e confortar. E de certa forma, nunca mais saí desse assunto. Abandonei por um tempo, né, porque fui trabalhar para o jornalismo dito mais sério.
Mas o primeiro contato a origem dessa temática na minha história é aí, esse programa da Rádio Vale do Cariri. E aí não saiu mais? Não, Tema de vários nunca livros. nunca mais foi possível sair. Aí comecei, eu acho que continuo, eu acho que a gente nunca aprende o suficiente em relação a esse assunto, mas depois de assim, investigações particulares, 5 ajuntamentos, casei no sentido de morar junto 5 vezes, virei muito conselheiro informal das minhas amigas ao longo das histórias. Mesmo quando eu estava, sei lá, na Folha, atrás do escândalo, no cafezinho lá com uma amiga, sempre vinham me contar história para ver o que eu aconselhava sobre aquele homem, se o cara estava afim ou não. Sempre fui um bom leitor desses sinais de se alguém está apaixonado ou não, se vale a pena ou não. Sempre fui um conselheiro para minhas amigas nesse sentido. Então, é um assunto que ele, ou na escrita, ou nos livros, ou nos programas de TV que eu faço, esse assunto é muito marcante. Assim, e é o que eu mais gosto. Um apaixonado, Nato. Eu gosto do tema, e gosto de exercer também, gosto de inventar paixões. Sempre estou inventando uma paixão para justificar ali, sair da cama e ter algum vigor, né, para enfrentar o dia. Para ter ânimo. Chico, tem um livro seu, Os Machões Dançaram, que você fala que o macho jurubeba está em extinção. Que é isso? Sim. É uma das facetas do amor também. O macho jurubeba seria que é um personagem um tipo muito inspirado, assim, alguns homens da minha família, os mais antigos, assim, aqueles machões mesmo, originais de fábrica, que continuam com a cabeça assim, que não se perderam num tempo assim, que eu acho que hoje é um tipo meio em extinção, que ficam ali, se perderam um pouco no tempo, diante dos avanços mais do que legítimos e das conquistas femininas, etc. E é um tipo que ele é até um pouco caricato, né? Esse Jurubeba, ele é muito caricato hoje. Mas em contraponto a esse homem mais moderno, digamos, com um pouco mais de sensibilidade, eu sempre uso esse personagem. E eu acho que ele está em extinção, assim, deve ter uns 2 lá em Pato Branco, mais um lá em Foz do Iguaçu. Acho que em Curitiba acho que talvez nem tenha mais. Deve ter sempre tem uma meia dúzia por aí. Mas eu brinco muito com esse personagem para mostrar a evolução das coisas, né? A mulher já conquistou muitos dos seus direitos, mas ainda há muito mais correr. Sim. E há muitas vezes a gente engana muito, a sociedade acaba enganando muito porque corrigiu uma coisa aqui, foi mais correta aqui e acolá, mas você pegar os salários mesmo, né, ainda tem uma disparidade absurda, né? E ainda tem também muito homem que acha que lava meia dúzia de pratos, está sendo super solidário e dividindo as coisas. Isso não é dividir as coisas, né? Lavar prato é nada, né? Essa divisão das histórias, ela tem que ser muito maior. Tem as leis mesmo no Brasil ainda são muito atrasadas. Você pega a licença paternidade é desse tamanho, é uma semana, e eu acho que isso acaba prejudicando muito a mulher, além de prejudicar o relacionamento do pai com o filho ali. Às vezes coincide, por exemplo, a mulher está numa ascensão profissional e seria muito bom que ela dividisse aquele tempo com o marido. Que ela não tivesse, eles pudessem, como alguns países já adotaram, assim, que eles podem optar quem vai ficar em casa. Sim. Mas aí é muita evolução ainda, né? A nossa sociedade ainda tem muito que crescer, né? Então tem a legislação, as leis são muito atrasadas ainda, a questão no trabalho, ainda uma disparidade muito grande de salários e etc. Tem muita coisa. E eu acho que nós mesmo ainda temos... É uma coisa assim, ninguém vai se curar milagrosamente do machismo. Isso é uma praga que talvez morra com a gente. A minha geração
tem muito mais dificuldade em relação a isso, né? A gente tem, às vezes, vê uma coisa, a gente se acha moderno e que está em sintonia com os novos tempos, e sai uma coisa lá do inconsciente, maluca, machista pra caceta. Então, é um trabalho demorado. Mas eu vejo a nova geração, essa molecada aí de 20 e poucos, eu vejo eles muito melhores, sabe? Assim, eu chuto que seja principalmente essa gurizada que viu a mãe já indo à luta, já segurando a casa sozinha, já mais emancipada. Os filhos dessas mães, eu acho que serão melhores homens do que a minha geração. Chico, a gente falou um pouquinho de você transitar pelo jornalismo, mas você transitou também nas mídias. Foi parar na TV, foi parar na internet, né, blogs e tudo mais. Como que é isso para você? Como que foi fazer televisão, por exemplo? Televisão foi muito estranho, porque eu, cara, toda a vida inteira do mundo do jornal, da mídia escrita, que ninguém via minha cara, que eu estava lá, publicava, ninguém sabia quem estava publicando, sabe o nome, decora o nome e tal, mas era uma história totalmente reservada, sem colocar a cara. Então, fazer televisão foi muito estranho. O primeiro programa que eu fiz foi o Cartão Verde na TV Cultura, com o Dr. Sócrates. E era, sei lá, batia pânico assim quase, sabe, dentro da câmera, porque porque era muito, eu me acho ainda muito tímido, embora tenha que ser um pouco espalhafatoso em alguma hora para defender meus livros, defender minhas ideias, mas eu acho, originalmente eu sou um tímido, né, Então foi muito complicado esse primeiro momento. Mas aí eu comecei a transferir, o que eu adotei, e eu acho que é o que eu faço até hoje, é levar o cronista para a televisão. Eu não me acho um cara de televisão, se nunca vou ser, mas eu levo o cronista, eu levo minha crônica para a televisão. As frases de efeito, as tiradas, o humor. Então é a minha crônica na televisão. Acho que é o que me defende até da timidez. Quando eu solto uma frase daquelas que eu considero que sejam legais, que tem algum impacto, não sei o quê, eu acho que aí eu consigo me soltar mais um pouco, mas foi difícil o começo. Foi trabalhoso. Foi trabalhoso. E você participa hoje, né, do Papo de Segunda. Sim. E já participou de outros programas, Sim, Amor e Sexo. Exatamente. É sempre nesse sentido mais de conversa. Você gosta? E muito no sentido assim, eu fui chamado, essa do futebol, o Cartão Verde, porque eu era cronista de futebol e tinha a história ligada ao futebol. Fui chamado para, sei lá, Amor e Sexo, ou Papo Segunda, ou antes do Saia Justa, quando juntaram homens e mulheres, tudo por conta do que eu escrevo. E do amor, né? Mas também o amor que eu tinha colocado na crônica. Então, era quando eu tive a compreensão que, olha, vai para... deixa de frescura, vai, enfrenta e tal, as câmeras, resolve. Coincidiu também com os piores momentos das nossas redações também, quando estavam começando essa crise também do impresso, né, que é uma crise que não é daqui, é uma crise do mundo todo. Assim, tudo isso, nada foi planejado, mas foi entre a circunstância e um chamado aqui ou lá, eu fui indo e fui fazendo. Você transitou pela música também, né? Sim. Você participou de um clipe do Sidney Magal, é isso? Sim. Como foi essa experiência? Não, aí é tudo, aí é mais toda essa parte que eu fiz pontas de ator em filmes e esse clipe, etc. Aí é tudo uma coisa que foge um pouco do profissional, é mais... amigo vai dirigir, quer que eu faça lá uma coisa e tal. Sempre no meu papel meio de boêmio, meio sabe, daquele cara da noite e tal. Então é mais nos filmes que eu participei, sei lá, Cheiro do Ralo,
Tudo era nesse sentido, de ser eu mesmo, o Chico mesmo, que estava ali passando num bar ou cumprimentando uma moça, uma coisa desse. Essa parte nunca teve nada, e eu não tenho nem capacidade, nem ambição para ser ator, para fazer esse tipo de coisa. Bacana. E por que Chico com X? Foi um editor meu no Jornal do Comércio do Recife, há muitos anos, quando eu estava ali de foca ainda, escrevendo as primeiras matérias, e ele assinou sem meu consentimento, mas fez uma graça lá, e nesse tempo os editores mudavam o nome das pessoas, faziam qualquer coisa. No rádio também era muito assim, as pessoas mudavam de nome e tal. E aí eu vi no outro dia, achei estranho, e as pessoas gostaram muito, porque já pô, nome curto, com X, diferente, não sei o quê. E começou a pegar ali, deixei. Mas aí quando eu fui trabalhar nos lugares mais metidos, assim, sei lá, eu lembro que eu fui trabalhar fui trabalhar Adoro quando você fala os metidos e o jornalismo sério. Porque é outro departamento, né? Sim. Que eu não sei como é que eu fiquei nisso, do lado sério. É sério. Foi tudo por acaso, porque meus amigos diziam, pô, mas tu fazendo isso aqui não combina contigo, porque quem conhecia a minha origem não me via em momento algum investigando nada. Por isso que eu digo que foi tudo muito acaso, mais do que qualquer uma grande técnica de investigação ou grandes descobertas mesmo. Sempre foi muito assim. Mas depois eu tive problema com o X porque eu fui trabalhar nos lugares mais sérios e não queriam assinar com o X. Eu acordava no dia, estava no jornal Francisco Sá, nos expedientes, das revistas e tal. Mas aí eu consegui impor, assim, ficou. E ficou a marca. Ficou legal, a letra bacana. Tá certo. E o que vem daqui pra frente? Vem mais livro? O que vem por aí? Vem tudo, vem livro, filho, tudo. Novos casamentos. Os amores, né? Pô, quero sempre. Vou publicar um novo romance no próximo ano, que também tem amor no título, que é Ninguém Morre de Amor nos Trópicos, que são dores amorosas, pesadas e tal. E uma coletânea de crônicas de futebol, que eu também nunca tinha publicado em livro. Que bacana. Tem algumas inéditas, mas vai se chamar A Pátria em Sandálias da Humildade, que é meio um diálogo com A Pátria em Chuteiras do Nelson Rodrigues. Que legal. Muita coisa aí. Tem sim, Chico. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi uma delícia bater O café esse papo estava com ótimo. você. Muito Muito obrigada. bom. E olha, muito sucesso, viu? Que venham muitos livros mais e muito sucesso. E boa sorte como pai agora, Sim, né? vamos lá, vamos ver qual é. Tá certo, obrigada. Boa sorte para você também, querida. Obrigada.